Fala galerinha que acompanha o Caravelas Coleções, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo para falarmos de uma moeda, mais especificamente sobre um detalhe dessa moeda que você provavelmente já deve ter visto em alguma peça da sua coleção. Eu estou falando do carimbo, carimbo em moedas. Naquela época aconteceram aí duas vezes onde as moedas foram carimbadas. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre o carimbo nas moedas, o que levou isso a acontecer, nós precisamos entender como que eram feitas as moedas de cobre, né? Como que funcionava o sistema de dinheiro antigamente. Naquela época, o valor era atribuído ao metal da peça, né? Naquela época a gente nem cédula tinha, então o cobre, que é a moeda em específico que nós vamos falar, ela tinha o valor dela de face de acordo com o metal. Então uma moeda de 40 réis de cobre, ela tinha o valor de 40 réis porque o peso dela correspondia a 40 réis de cobre. Deu para entender mais ou menos? Agora, o que aconteceu? Lá em 1809, o Brasil ainda era colônia de Portugal, então nós éramos comandados ainda pela corte lá de Portugal, e a corte ela precisava ali suprir os altos gastos que estavam acontecendo, né, naquela época, e ainda mais que eles estavam voltando. Na verdade, em 1809, um pouco nos anos à frente, estava acontecendo uma invasão da França. Napoleão Bonaparte estava fazendo guerra, querendo expandir, enfim, tinha suas missões lá acontecendo. E aí Portugal saiu fragilizado desse combate, saiu meio arrebatado aí, então precisava de dinheiro. E qual que foi a medida tomada naquela época para que o dinheiro ele se valorizasse? Na época nós estávamos no reinado do príncipe Dom João, de acordo com o alvará de 18 de abril de 1809 também. Esse alvará autorizava o carimbo de um escudete na face das moedas. Com esse carimbo, o valor da moeda ele dobrava. Então a moeda que valia 40 passava a valer 80, a moeda que valia 20 passava a valer 40 e assim por diante. Era um alvará, uma lei que autorizava dobrar o valor do dinheiro. Essa é uma moeda de 20 réis, ela é uma moeda de 1799 e como eu estava falando para vocês, no ano de 1809 que foi autorizado lá o alvará para os carimbos de escudete. E nesse alvará dizia que as moedas de 1799 para baixo, ou seja, as moedas anteriores ao ano de 1799, todas elas receberiam o carimbo de escudete, tá? E é isso, foi isso que aconteceu naquela época para esse primeiro tipo de carimbo. As moedas elas foram carimbadas e tiveram o seu valor dobrado. Aproveitando aqui, olha que linda peça. Peça de cobre com seu estágio de conservação altíssimo, altíssimo, altíssimo. Você pode ver que aqui fica até a marca, né, no verso da moeda do carimbo, por conta da pancada que ela recebia. Algumas moedas elas costumam ficar com o disco meio dobrado, assim, pouca coisa, por conta da força da pancada do carimbo, tá bem? Então esse é o carimbo de escudete. E eu vou mostrar mais essa outra peça também com carimbo de escudete e também de 20 réis. Só que essa é de 1787. Essas duas peças eu selecionei elas de propósito por conta do estado de conservação, inclusive. É encontrar moedas tão bonitas assim com facilidade, é um pouco difícil. São peças que a gente comprou de um colecionador mesmo, então era uma pessoa bem exigente. Essas moedas de cobre costumam parecer bem judiadas. O que importa aqui pra gente é a identificação dela na data do carimbo e do valor que estava debaixo, tá? Da mesma forma que no verso dela fica lá a marca do carimbo, fica liso, né? A parte contrária ao carimbo. Passaram-se alguns anos então, em 1818 o Brasil se torna Reino Unido. Passou todo aquele episódio do carimbo de escudete, da guerra lá com a França e tudo mais. O Brasil se torna Reino Unido. Em 1822, o Brasil proclama a República. Aí um pouco mais para frente, em 1835 para ser mais exato, de acordo com uma nova situação, foi identificado que era necessário homogeneizar, vamos dizer assim, o dinheiro, né? Que o cobre ele fosse homogeneizado dentro do país. Por quê? O país naquela época existiam muitas províncias, onde cada lugar deles faziam próprios carimbos, faziam ali a sua moeda, alguma coisa assim que
acabava tornando difícil, né, o controle de emissão de moeda. Imagina que bagunça que isso se tornava, né, para ter um controle, para saber o que era verdadeiro e o que era falso. Então, para cortar com isso, a iniciativa que foi tomada, a decisão tomada ali, foi de novo carimbar as moedas. As moedas carimbadas agora, elas são as moedas do Reino Unido para cá. Então, tudo que foi carimbado como excludente aquelas moedas antigas de 1799 para trás, elas valeram ali naquele período até Reino Unido. E aí, quando entrou o Reino Unido, fabricaram novas moedas para que saísse com a brasão do Reino Unido. Passou mais alguns anos, o Brasil se tornou independente, virou império, então ali precisava novamente passar por uma remodelação, vamos dizer assim, das moedas. Então, nessa fase conturbada aí, de Reino Unido para Império, a gente precisava adequar as moedas. Então, a medida tomada foi carimbar elas para corrigir o valor. E aí, carimbando essa moeda, na verdade a gente não estava mexendo com o valor, aumentando ou diminuindo ele. Nós estávamos, na verdade, cancelando o valor que estava debaixo da moeda, debaixo do carimbo, né, na verdade. Apesar da coincidência de diminuir pela metade, né, o valor, ele ficar pela metade, na verdade a conta feita na época era outra, e que é muito interessante você ter conhecimento sobre isso. Mas a conta feita na época foi o seguinte: a moeda ela é pesada em oitavas, e o peso do metal atribuído naquela época, a razão pro peso, né, de cobre, era de 5 réis. Então, 8 oitavas, que era o peso da moeda, vezes o valor dela em cobre, 8 vezes 5, 40 réis. Então nós tivemos essa mesma regra sendo aplicada para as moedas de 80, de 40, de 20, de 10 réis e assim por diante, tá? Isso para as moedas de cobre. Então, bom, agora eu vou mostrar uma moeda para vocês, para nós identificarmos que tipo de carimbo é esse. Esse, na verdade, é chamado de carimbo geral. Ele é diferente do carimbo de escudete. O carimbo de escudete, ele tem o formato mesmo de um escudete, né, de um escudo. Agora, esse carimbo geral, ele já vem com o valor novo da moeda, né? Ele vem com o valor atualizado da moeda. Então, vamos lá. Essa é uma moeda que ela tem o disco, né, o tamanho dela aqui e o peso dela batem com o de uma moeda de 40 réis, né? Como eu estava te falando, 40 réis equivale a 4 oitavas. E aí essa moeda, ela, na pesagem lá, né? Então ela pesando 4 oitavas vezes 5 réis, que era o valor do metal, ela passou a valer 20 réis. Então a gente consegue identificar aqui o valor de 20 na sua face, né? O novo valor carimbado aqui na sua face. Isso cancela o valor de baixo dela. Então o valor antigo de 40 réis ele foi cancelado. Beleza? Esse carimbo geral, ele costuma ter uns riscos aqui por baixo do número, né? Se você observar bem, ele tem algumas linhas bem pequeninas ali por trás dos números, por debaixo dos números. E da mesma forma, quando uma moeda é carimbada, a parte que recebe o carimbo fica mais alta, né? Então você pode perceber que o desgaste dessa moeda, ele se dá bem aqui na região onde foi carimbada. As moedas de cobre, elas costumam parecer mesmo mais lisas, algumas até mais finas, por conta do metal ele se desgastar com mais facilidade do que as outras que nós conhecemos. Agora eu vou mostrar mais uma peça para vocês. E essa aqui é uma outra moeda também de 40 réis, foi de 40 réis, né? E agora ela está carimbada aí com o carimbo de 20, né? Mesma coisa, o peso dela era 4 oitavas vezes 5 réis, que era o peso do metal, do cobre, equivalem a 20 réis. Então essa é uma moeda de 20 réis de cobre. Ó, essa aqui já ficou até mais legal, né? O verso dela, que na parte que recebeu o carimbo, você pode ver que ele fica em mais evidência. Vamos ver ela de lado um pouco? Vocês conseguem perceber ela um pouco côncava? Ok? Então é isso aí, pessoal.
Bom, galera, é isso aí. Então a gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Eu não consegui terminar ele no dia da gravação mesmo, então estou fazendo o encerramento agora. E eu queria deixar uma mensagenzinha para você antes de fechar. Todas essas informações que eu trouxe para vocês é bem um resumo de toda a história que aconteceu naquela época, tá? Dos fatos, das pessoas envolvidas, o que estava acontecendo realmente. Eu trouxe para vocês apenas algumas informações mais relevantes. E se você quiser conhecer esse assunto mais profundamente, dá uma estudada melhor nele. Todas as informações que eu tirei, elas estão aqui nesse catálogo, é o catálogo Bentes, tá? E a gente usa muito ele para esse tipo de consulta, porque é um catálogo muito bem elaborado, muito mesmo. A gente gosta dele por causa disso. Agradeço você por ter nos acompanhado até aqui e espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.